Recebemos informações diretamente da Argentina e vamos analisar esse cenário. O Cruzeiro demonstrou interesse em uma negociação com o Flamengo, envolvendo João Félix e outros pontos relacionados ao clube carioca. Para o Flamengo, a vitória no jogo de hoje contra o Central Córdoba é fundamental. A delegação rubro-negra chegou a Santiago del Estero por volta das 19h30, desembarcando no hotel onde ficará concentrada até a partida, que está marcada para as 21h30, no Estádio Único de Santiago del Estero. É importante esclarecer que, apesar do nome, o Central Córdoba não é da cidade de Córdoba, mas sim de Santiago del Estero, localizada no noroeste argentino, perto da fronteira com o Paraguai. À sua esquerda está a Cordilheira dos Andes e, em seguida, o Chile. A cidade está a cerca de 2 horas de voo da capital, Buenos Aires, o que a torna relativamente distante do centro do país. A expectativa para o jogo é grande e tudo indica que o Flamengo escalará seus principais jogadores. A cidade vive um clima festivo com a chegada do time brasileiro e o jogo é tratado como um grande evento local. Ao circular pelas ruas, nota-se um ambiente de celebração. O Flamengo deve entrar em campo com sua força máxima diante do Central Córdoba. A recepção ao clube tem sido calorosa e muitos moradores demonstram surpresa e alegria com a presença do Flamengo em sua cidade. Caminhando pelas ruas com a camisa do time, é comum ouvir comentários como: "Não acreditamos que o Flamengo está aqui." Ontem, enquanto jantava em um restaurante, pude perceber o entusiasmo da população. Provei um saboroso bife à milanesa. E o dono do local falou sobre seus planos de oferecer uma ótima recepção aos torcedores após a partida. O clima é de empolgação e hospitalidade, com todos querendo proporcionar uma boa experiência aos visitantes. A temperatura está bastante agradável. Agora, vamos ao provável time titular do Flamengo. Antes disso, vale mencionar que alguns jogadores tiraram um tempo para conversar com os torcedores que aguardavam na frente do hotel. Muitos desses fãs vieram do Rio de Janeiro e de outras regiões do Brasil exclusivamente para acompanhar o jogo. A estimativa é de que cerca de 500 torcedores flamenguistas estejam presentes no estádio. Chegar até Santiago del Estero, não. É tarefa simples. O voo direto do Rio leva cerca de 4 horas, mas não há linhas comerciais com esse trajeto. O Flamengo fretou um avião, o que facilitou a viagem. O percurso mais comum exige uma parada em Buenos Aires e depois outro. Voo para Santiago del Estero. No gol, teremos o argentino Agustín Rossi. Wesley assume a lateral direita e a zaga será formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. Embora haja dúvidas com relação a Felipe Luiz, o que pode abrir espaço para Danilo no lugar de Léo Pereira. Danilo tem se destacado, ao contrário de Léo Pereira, que cometeu erros recentes, como o pênalti desnecessário no Maracanã e outro na partida contra o Cruzeiro. Esses deslizes têm sido frequentes e preocupam a comissão técnica. Na lateral esquerda, Alexandro está recuperado de um edema muscular na coxa direita e pronto para jogar. Os volantes serão Eric Pulgar e Nico de la Cruz. Mais à frente, a linha ofensiva contará com Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro como centroavante. A equipe vem forte, mesmo sem Plata e Cebolinha, que ficaram de fora por questões físicas. Plata trata um edema no joelho e Cebolinha ainda sente dores após um pisão na última partida. Matias Vinha também está ausente, mas seu afastamento já ocorre desde o ano passado e não afeta tanto a equipe, que conta com 2 opções para a lateral esquerda. A partida será realizada no Estádio Único, Madrid Ciudades, em Santiago del Estero. O local passou por reformas, está em ótimo estado e possui um gramado de excelente qualidade. O jogo está marcado para as 21h30 e para o Flamengo, vencer é uma obrigação. Um empate até pode abrir algumas chances de classificação, mas, para assegurar o primeiro lugar do grupo e facilitar seu avanço na competição, além de compensar a derrota sofrida em casa, o time precisa vencer. Na Argentina,
Apesar do forte apoio ao Central Córdoba, há muitos torcedores na Argentina demonstrando apoio ao Flamengo, embora boa parte da população de Santiago del Estero esteja ao lado da equipe local. A vitória fora de casa, portanto, se torna fundamental. Mesmo com a maioria da torcida local apoiando o adversário, há quem torça pelo rubro-negro. Além do Central Córdoba, clubes como o Comercial, que compartilham as mesmas cores, também estão envolvidos na competição. A torcida flamenguista está confiante de que a equipe consiga superar os donos da casa. Uma derrota complicaria bastante a situação do time. O empate, por sua vez, não altera muito o cenário e não traz um ganho real. Restam ainda 2 jogos como mandante, mas há também uma partida fora, em altitude, o que pode ser um desafio para uma equipe acostumada a jogar ao nível do mar. Ou seja, não há desculpas. Após o revés no meio da semana, o time precisa da vitória a qualquer custo. Caso contrário, a pressão aumentará. É essencial que o time se afirme nesta fase da competição. Considerando o orçamento elevado em comparação aos outros clubes do grupo, é inaceitável manter-se na terceira colocação. O rendimento atual está abaixo do esperado e deve melhorar. Por outro lado, um ponto positivo nesta edição da Libertadores é que o Flamengo tem tido melhores atuações fora de casa do que no Maracanã. Já conseguiu vitórias e um empate longe do Rio de Janeiro. A única derrota foi justamente em casa, diante do Central Córdoba. A esperança é que a boa performance fora continue, com a equipe demonstrando solidez e controle nas partidas, mesmo diante de fatores adversos. A expectativa é que isso se repita hoje. Um fato marcante. Um jogador argentino do elenco rubro-negro atinge hoje uma marca simbólica. Agostinho Ross, natural de Buenos Aires, completa 100 jogos com a camisa do Flamengo, justamente em seu país de origem. O goleiro já conquistou a Copa do Brasil, a Supercopa e 2 títulos cariocas, em 2024 e 2025, sendo hoje uma figura central no elenco. Ele deve ser titular na partida desta noite. Em paralelo, o Flamengo esteve envolvido recentemente em um processo movido por um empresário que exigia o pagamento de 174 mil. Essa ação judicial, no entanto, foi arquivada, pois foi protocolada em um juizado, quando deveria ter sido movida em uma das varas cíveis da capital. Um erro que levou à extinção do processo. Agora, o advogado terá de reiniciar o trâmite judicial ou recorrer da decisão. A disputa gira em torno de uma comissão sobre um contrato de 25 milhões de reais, feito com um treinador. Esse valor foi dividido em 15 parcelas, mas a última ainda não foi paga. Isso levanta dúvidas. Por que o clube ofereceria uma comissão a alguém cujo desempenho não tem sido satisfatório? O treinador não deveria ser recompensado apenas por fechar contrato, mas por resultados concretos, vitórias, títulos, liderança no campeonato. Além da polêmica em torno da comissão, o advogado ainda cometeu um erro técnico ao mover o processo no foro incorreto. O Flamengo agora torce para que a situação se resolva sem prejuízos financeiros. O contrato precisa ser respeitado, sim, mas há espaço para questionar se essa cobrança é realmente justa, considerando o desempenho abaixo do esperado. Talvez seja o momento de agir com mais bom senso e seguir adiante, evitando despesas desnecessárias. Bruno Henrique está no centro de uma investigação conduzida pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva STJD, que recebeu documentos apontando uma possível manipulação de resultados. Um auditor será designado para liderar o inquérito e, caso o atacante seja considerado culpado, poderá ser suspenso por um período de 6 meses a 2 anos. Embora o STJD tenha a prerrogativa de aplicar um afastamento preventivo, isso é visto como improvável no momento. O processo ainda está em fase inicial. Bruno Henrique não foi formalmente acusado nem se tornou réu. Mas há a possibilidade de o STJD solicitar a suspensão preventiva. A atuação da entidade segue os trâmites da Justiça Desportiva, paralelos aos da Justiça Comum.
É importante destacar que não se trata de uma condenação, mas de um processo investigativo, cujo desdobramento pode impactar significativamente a carreira do atleta. Desde que surgiram os primeiros indícios, o desempenho de Bruno Henrique em campo tem sido aquém do esperado. A dúvida que se impõe é até que ponto essa situação tem afetado sua performance. Espera-se que ele se destaque no confronto de hoje, apesar do momento turbulento. Por outro lado, há expectativa em torno de Mario, provável titular na partida, e sobre Paquetá, cujo caso também atrai atenção. Informações de bastidores indicam que não haverá meio-termo no julgamento do meio-campista, ou será inocentado ou punido com uma suspensão longa, possivelmente definitiva. A Federação Inglesa e a FIFA acompanham de perto o caso e querem usar Paquetá como exemplo, caso se confirme a culpa, para coibir atitudes semelhantes no futebol mundial. Embora o julgamento já tenha sido concluído, o veredicto só deve ser divulgado na segunda quinzena de maio. Caso seja absolvido, a chance de retorno ao Flamengo volta a ser cogitada, pois ele poderá argumentar que foi injustamente acusado. Enquanto isso, representantes de Matheus Gonçalves buscam novas oportunidades para o jovem atleta, que tem tido poucas chances no time principal. Durante uma reunião, um dirigente do Flamengo mencionou uma conversa com o presidente do Cruzeiro, que demonstrou interesse em dois jogadores do clube carioca e sugeriu uma troca. A proposta surpreendeu os presentes, pois esse tipo de abordagem é incomum. Os atletas mencionados são Luiz Araújo e o próprio Matheus Gonçalves. Paralelamente, especula-se a possibilidade de retorno de Gabigol, junto com Matheus Pereira, embora esse movimento não deva avançar. Internamente, o Flamengo busca reforços para a função de Arrascaeta e um ponta com capacidade de criação. O nome de João Félix surge como ideal nesse contexto. O clube já mantém contato com o jogador e com seu empresário, Jorge Mendes, com quem o diretor de futebol rubro-negro mantém boa relação. A ideia é negociar um empréstimo com opção de compra junto ao Chelsea, desde que o clube inglês arque com parte dos altos salários de João Félix, que estão muito acima da média brasileira. As conversas se arrastam há cerca de um mês, e apesar das dificuldades, o Flamengo ainda acredita na viabilidade da contratação. Novidades podem surgir em breve,